Meu nome é Frei Tomás Benedetti. Fui frade franciscano da Fraternidade de Assis durante 23 anos e nos últimos 7 servi no turno da noite como guardião da Basílica de Santa Maria dos Anjos. Nesse turno, registrei tudo: temperatura, umidade, hora exata de cada ronda. 1084 noites ao lado do túmulo de Carlo Acutis, antes da transferência do corpo para a nova câmara de vidro. O que encontrei numa dessas noites, entre 2 horas e 42 minutos e 3 horas e 8 minutos da madrugada, nunca deveria existir. Não existia ontem. Não existia na ronda anterior. Exatamente 26 minutos se passaram, e o que encontrei lá não estava lá 26 minutos antes. Eu tenho as medições, tenho as fotografias com o carimbo de hora, e tenho o papel que Carlo me deixou, dobrado 3 vezes, com o meu nome escrito na frente. Um papel que guardei fechado por 4 anos, 2 meses e 17 dias, porque Carlo me disse, com toda a clareza de quem sabe o que está dizendo, que eu não deveria abri-lo até que eu estivesse num lugar que eu ainda não tinha visitado. 4 anos depois, eu estava nesse lugar. Abri o papel e o que estava escrito ali não podia existir. Carlo Acutis tinha morrido 14 anos antes e havia escrito o nome de um lugar que eu só conheceria em 2020, o número do quarto e o nome do médico que ia me atender. Com a data. Com tudo. 18 anos guardei esse testemunho. Esta noite eu conto tudo. Cheguei à Ordem Franciscana pela Física. Tinha 28 anos, mestrado em Física Aplicada pela Universidade de Bolonha e uma descrença no sobrenatural que eu cultivava com o mesmo rigor com que cultivava meus experimentos. A fé veio tarde, por caminhos que não vêm ao caso agora. O que importa é que quando fiz minha profissão solene, em novembro de 1996, trouxe comigo o hábito de medir tudo, questionar tudo e não aceitar nada sem dado verificável. Dormia com um pequeno bloco de anotações ao lado da cama. Hábito de laboratório. Nunca abandonei. Em 2014, o guardião da fraternidade, Frei Augusto Penati, me chamou ao escritório numa tarde de quinta-feira. Benedetti, ele disse, preciso de alguém de confiança no turno da noite. Os peregrinos aumentaram, a basílica precisa de presença constante e você é o mais metódico que temos. Aceitei. Não por devoção especial a Carlo Acutis. Aceitei pela precisão que o cargo exigia. Rondas a horários fixos, registros de temperatura e umidade, relatório escrito a cada 6 horas. Era trabalho de laboratório. Era o que eu sabia fazer. Meu primeiro turno foi em 4 de fevereiro de 2014. O túmulo de Carlo ficava então numa capelinha lateral, atrás de um vidro. Ajoelhei diante dele naquela primeira madrugada, mais por protocolo do que por fé. Rezei o que me pediram que rezasse. Registrei a temperatura do ambiente. 19,8 graus centígrados. Umidade relativa. 57%. Hora. 1h e 15 minutos da manhã. Nada de extraordinário. Apenas pedra, vidro e o silêncio de uma basílica às 2 da manhã. Mas 2 meses depois, na noite de 22 de abril de 2014, comecei a medir algo diferente. Algo que minha formação em física me dizia que não devia existir. Tinha feito a primeira ronda às 2 horas em ponto. Temperatura na câmara de vidro sobre o túmulo, 18,4 graus centígrados. Temperatura no corredor adjacente, 18,6 graus centígrados. Diferença de 0,2 de grau. Normal. Completamente dentro do esperado para a variação entre superfícies. Voltei ao posto central, preenchi o registro. Às 2 horas e 42 minutos, algo me fez voltar à capelinha. Não sei dizer o que foi. Não foi um barulho, não foi voz nenhuma. Foi mais uma pressão, como quando você está dormindo e acorda sem saber porquê, e só depois nota que havia um cheiro de fumaça no quarto. Algo que o seu sistema inteiro detectou antes de você ter consciência de ter detectado. Peguei o termómetro de precisão. Marca texto, modelo 735-2, calibrado pela última vez em janeiro daquele ano. Desvio máximo permitido, 0,1 grau centígrado. Coloquei o sensor próximo à tampa do túmulo, na posição padrão que usava em todas as rondas. 36,2 graus centígrados. Retirei o sensor.
Olhei para o display. Olhei para as anotações da ronda anterior. 18,4. 36,2. Uma diferença de 17,8 graus centígrados em 42 minutos. Numa câmara de vidro fechada, às 3 horas da manhã, no início de abril, quando a temperatura exterior era de 7 graus centígrados. Minha primeira reação foi racional. Instrumento com defeito. Baterias fracas distorcendo a leitura. Verifiquei as baterias. 73% de carga. Desliguei o termômetro. Liguei novamente. Esperei o display estabilizar. 36,0. 2 décimos de diferença em relação à primeira leitura. Dentro da margem de calibração do instrumento. O instrumento estava funcionando corretamente. O problema não era o instrumento. Tentei a segunda explicação. Fonte de calor próxima. Velas, lâmpadas halógenas de baixo consumo, passagem de ar quente de um duto de aquecimento. Percorri cada centímetro da capelinha com o sensor. A temperatura nas paredes variava entre 16,8 e 17,3 graus. No teto, 16,5. No corredor externo, 18 graus. Apenas na superfície do túmulo, mais precisamente numa área de 42 por 42 centímetros sobre o vidro, o sensor marcava entre 35,7 e 36,2. Não havia fonte de calor. Não havia explicação de condução térmica. O calor estava ali como se emanasse de dentro. Fiz o que qualquer pessoa com treinamento científico faria. Anotei tudo. Hora: 2 horas e 58 minutos. 3 leituras: 36,2, 36,0, 35,7. Área da anomalia: aproximadamente 1764 cm². Temperatura ambiente: 18 graus. Às 3 horas e 8 minutos, voltei com o segundo termômetro. Um Fluke 54i, EQSA acento agudo, vamos, para verificação cruzada em caso de dúvida sobre o testo. Calibrado em fevereiro. Posicionei o sensor na mesma área, usando as marcas de referência que eu tinha rabiscado no meu bloco. 34,9 graus centígrados. Não 36. 34,9. Uma diferença de 1,1 grau entre os dois instrumentos, ambos calibrados. Isso era impossível, dentro das especificações de ambos os aparelhos. 2 termômetros calibrados, posicionados no mesmo ponto, marcando temperaturas diferentes por 1 grau e 1 décimo. E é aqui que tudo muda. Porque quando eu estava olhando para os dois displays ao mesmo tempo, tentando entender como 2 instrumentos calibrados podiam discordar por 1 grau inteiro, percebi que não estava sozinho na capelinha. Havia uma figura ajoelhada do outro lado do vidro, do lado de dentro da câmara de vidro fechada, onde não havia acesso possível sem as chaves que eu tinha no bolso. Recuei 2 passos. A figura não se moveu. Era pequena. Tinha a estatura de um adolescente e estava ajoelhada com a cabeça inclinada, como em oração. Não produzia sombra. A luz da capelinha a atravessava. Mas os termômetros continuavam marcando. 36,2. 34,9. Fiquei parado por exatamente 147 segundos, porque quando voltei a mim percebi que estava contando os segundos em voz baixa, um hábito antigo dos experimentos de laboratório, quando eu precisava manter o tempo sem cronómetro. 1, 2, 3. E então, no segundo 148, a figura não estava mais lá. Mas os termômetros ainda marcavam acima de 34 graus. Saí da capelinha. Sentei no corredor. As mãos não tremiam, o que me surpreendeu. Tremia por dentro, numa frequência que não consigo descrever com palavras, mas que posso descrever com dados. Minha frequência cardíaca, aferida pelo relógio que usava, era de 104 batimentos por minuto. Não corri. Não havia razão física para estar em 104. Às 3 horas e 22 minutos, voltei à capelinha com o celular para fotografar os displays dos 2 termômetros ainda no local. O testo marcava 32,6. O Fluke marcava 31,8. Temperatura no corredor, 17,4. Eles estavam caindo, mas ainda muito acima da temperatura ambiente. Havia algo naquela câmara que tinha emanado calor equivalente a um corpo humano vivo,
durante pelo menos 40 minutos, numa câmara fechada, sem fonte identificável. E eu tinha os números, e tinha visto algo que não devia estar lá. Fui até o guardião Penati às 6 da manhã. Mostrei o bloco, mostrei as fotografias. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Benedetti, ele disse por fim, você não é o primeiro. Chamou ao escritório o Frei Matteo Colasanti, que servia no turno da madrugada há 3 anos antes de mim. Matteo entrou com uma pasta. Dentro havia anotações com data e hora, feitas com a caligrafia pequena e precisa de quem também veio das ciências. Engenharia civil? Descobri depois. Medições de temperatura anómalas, Matteo disse, abrindo a pasta na minha frente. 3 episódios. Novembro de 2011, março de 2012 e setembro de 2013. Em todos os 3, temperatura acima de 33 graus sobre o túmulo, câmara fechada, temperatura ambiente entre 15 e 20 graus. Os dados de Matteo usavam um termómetro diferente, uma sonda PT-100 de precisão que ele trouxera do seu trabalho anterior. Desvio de calibração, 0,05 graus centígrado. Em setembro de 2013, sua leitura máxima tinha sido 37,3. O dado mais alto dos 2 conjuntos de medição. Mas Matteo não tinha visto a figura. Ou não tinha visto até aquele momento. Eu vi uma vez, ele disse por fim, baixando a voz, em março de 2012, mas não estava disposto a contar para ninguém sem mais evidências. 3 semanas depois daquela conversa com Matteo e com Frei Penati, fui chamado de volta à capelínea pela pessoa mais improvável, o técnico de manutenção da basílica, um homem laico chamado Silvano Grassi, 52 anos, sem nenhuma inclinação religiosa especial que eu conhecesse. Silvano estava instalando um novo sistema de sensores de temperatura e umidade em toda a basílica, parte de uma atualização do sistema de conservação. Na capelinha de Carlo, colocou 4 sensores adicionais em posições fixas, conectados a um data logger que registava leituras a cada 5 minutos. Frei Tomás, ele me chamou num dia de chuva de maio. Você tem 1 minuto. Mostrou o laptop. O data logger havia registado, na madrugada anterior, entre 2 horas e 15 minutos e 3 horas e 45 minutos, um pico de temperatura em 2 dos 4 sensores. O sensor posicionado a 30 cm acima da tampa do túmulo marcou 35,8 graus às 2 horas e 50 minutos. O sensor posicionado a 60 cm à esquerda marcou 19,2 graus na mesma hora. Os 2 outros sensores, à direita e acima, marcavam entre 17 e 18 graus. Não tem como explicar isso, Silvano disse. Ele era técnico, não era homem de milagres. Se fosse um defeito no sensor, ele marcaria valores absurdos, não valores precisos num padrão localizado. Se fosse condução do material, todos os 4 sensores teriam subido proporcionalmente. Isto aqui é uma fonte de calor pontual, do tamanho de um corpo humano adulto médio, saindo de dentro da câmara. Silvano Grassi me olhou com aquele olhar de quem já processou os dados e não encontrou saída racional. Isso não deveria existir, ele disse. Era exatamente o que eu precisava ouvir de alguém que não rezava, mas eu ainda não sabia o que me esperava. Foi 3 semanas depois da conversa com Silvano que encontrei o papel. Não encontrei sobre o túmulo, não caiu do céu. Estava dentro de um envelope pardo, tamanho A6, encostado na parte interna do vitral leste da capelinha, atrás do suporte de velas, numa posição que só era visível se você olhasse de um ângulo específico, com luz direta. Eu só vi porque estava usando uma lanterna de manutenção para verificar o estado da vedação do vitral. O envelope tinha meu nome, Frei Tomás Benedetti, escrito à mão, com uma letra que mais tarde reconheci nos registros da família. A letra de Carlo Acutis, reproduzida em vários documentos do processo de beatificação. Dentro havia um papel dobrado 3 vezes. Não abri. Não o li. Porque quando peguei o envelope, senti algo que não sei classificar por nenhum instrumento que tenha. Uma pressão calma. Uma certeza sem origem. E a ideia, clara como uma instrução de laboratório. Você vai saber quando abrir. Não é agora. Fechei o envelope. Coloquei no bolso interno do meu hábito. Naquela noite, quando voltei à minha cela, escrevi no meu bloco. 23 de maio de 2014. Envelope encontrado às 4 horas e 12 minutos da manhã. Meu nome na frente. Letra não identificada, mas consistente com documentos de Carlo Acutis. Não abri. Guardei.
Vou guardar até entender quando é o momento. E guardei. Por 4 anos, 2 meses e 17 dias, aquele papel ficou no bolso interno do meu breviário de couro, que eu levava a todo lugar. Ficou em Assis, ficou em Roma, quando fui ao Capítulo Geral da Ordem em 2016, ficou em São Paulo, quando fui a um congresso de espiritualidade em 2018. Nunca abri. Nunca mostrei para ninguém. Não por medo, mas pela mesma certeza calma que eu sentia desde o primeiro momento. Ainda não era hora. Agora eu precisava entender quem era realmente Carlo Acutis. Comecei pelos dados que eu devia ter estudado desde o início, mas que tinha ignorado com a arrogância do cético que acha que já sabe o suficiente sobre um assunto antes de o estudá-lo. Carlo Acutis, nascido em 3 de maio de 1991, em Londres. Pais italianos, viveu em Milão, morreu em 12 de outubro de 2006, às 6 horas e 45 minutos da manhã, no Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia linfoblástica aguda tipo M3. Tinha 15 anos. 15 anos. E havia documentado, antes de morrer, 163 milagres eucarísticos de todo o mundo, catalogados em painéis, verificados com fontes, traduzidos em 12 idiomas. Um trabalho que equipas universitárias levam décadas para completar, ele concluiu aos 14 anos, em tempo livre entre a escola, o catecismo e os videogames. Mas não era isso que me deixava parado no corredor da biblioteca da fraternidade às 2 da manhã, com pilhas de documentos à minha volta. Era o que Antônia Salzano, sua mãe, havia declarado em entrevista ao processo de beatificação. Ela disse que Carlo, na semana antes de ser internado, numa tarde comum de setembro de 2006, virou-se para ela na cozinha de casa e disse: "Mãe, tem uma pessoa que vai precisar de um sinal. Ela vai estar onde eu estiver, mas depois. E quando o sinal vier, ela ainda não vai reconhecer porque vai ser a segunda vez que vê, não a primeira." A entrevistadora perguntou o que Carlo quis dizer. Antônia disse que não entendeu na época. Eu li essa frase às 2 horas e 21 minutos de uma quinta-feira de março de 2015 e senti um frio diferente do frio do corredor. Porque eu não estava na Basílica desde o nascimento de Carlo, mas eu estava onde Carlo esteve. E o que eu vi na capelinha não foi a primeira vez que vi algo inexplicável na minha vida. A primeira vez foi no Hospital San Gerardo. Em outubro de 2006, 2 meses antes de entrar para a Ordem Franciscana, eu estava em Monza por uma razão completamente profana. Uma conferência de física aplicada na Universidade de Milão e uma visita a um colega internado no San Gerardo com pneumonia grave. Entrei no hospital, peguei o elevador, subi ao 4º andar. Saí do elevador, dobrei à esquerda, como me indicaram, e no corredor vi um adolescente saindo de um quarto, num roupão de hospital, empurrando um suporte de soro. Ele olhou para mim. Parou. Sorriu. Não o sorriso polido de quem encontra um estranho. Sorriu como se me reconhecesse. "Você vai encontrar o que procura", ele disse em italiano. Mas não agora. Passei por ele. Fui ao quarto do meu colega. Fiquei 40 minutos. Quando voltei pelo corredor, o adolescente não estava mais lá. Só em 2015, 9 anos depois, quando comecei a estudar os documentos de Carlo para o processo de beatificação, vi a primeira fotografia completa do rosto dele em vida. Era o mesmo adolescente do corredor do 4º andar do Hospital San Gerardo, no dia em que Carlo estava internado, no dia em que Carlo morreu. Você vai encontrar o que procura, mas não agora. Não agora. 4 anos e 2 meses e 17 dias depois, ainda não. Segundo o CTA. Se você está acompanhando este testemunho, peço que se inscreva no canal, porque o que vou contar agora levou 18 anos para eu conseguir colocar em palavras. Investiguei a afirmação de Antônia com o método que aprendi na física, buscar falsificação antes de aceitar. Procurei outra testemunha que pudesse confirmar ou refutar o que ela disse sobre Carlo na cozinha naquela tarde de setembro. Encontrei o diário de Carlo. Não o diário íntimo, mas as anotações que ele fazia sobre suas meditações e sobre pessoas que conhecia ou que pensava conhecer algum dia. O diário foi depositado pela família no arquivo da Fraternidade Franciscana de Assis durante o processo de beatificação.
Frei Penati, que tinha acesso ao arquivo, me concedeu permissão para consultá-lo num dia de dezembro de 2015. Eram 87 páginas, escritas à mão. Letra pequena e precisa, a mesma do envelope. Na página 49, com data de 4 de setembro de 2006, 38 dias antes da sua morte, Carlos escreveu o seguinte. Vou repetir exatamente como estava escrito. Pensei num frade que ainda não é frade. Ele mede coisas. Vai estar no quarto andar quando eu precisar que ele esteja lá e depois vai estar onde eu estou, mas depois. No dia 21 de outubro, no terceiro quarto de isolamento, vou encontrá-lo no corredor quando eu puder sair. Devo dizer a ele, você vai encontrar o que procura, mas não agora. Deixar alguma coisa para ele em Santa Maria dos Anjos quando tudo estiver pronto. O nome dele começa com T. 38 dias antes de eu entrar naquele corredor. 11 dias antes de Carlo morrer. Meu nome começa com T. Sou frade em Santa Maria dos Anjos. Meço coisas. Estava no quarto andar do San Gerardo no dia 21 de outubro de 2006. Fiz minha profissão solene como frade 2 meses depois daquele encontro no corredor. Não era coincidência. Coincidência é um dado estatístico, e o que estava descrito naquela página tinha especificidade demais para ser ruído aleatório. Nome começa com T, quarto andar, data, depois vai estar onde eu estou, mas depois mede coisas. Dados. Carlo havia usado dados. Tirei uma fotocópia autorizada da página 49. Coloquei no meu breviário, dobrada, ao lado do envelope que ainda não abrira. 2 objetos. O que Carlo havia escrito em vida e o que Carlo havia deixado para mim em Santa Maria dos Anjos, anos depois de morrer. Sabia que a hora de abrir o envelope se aproximava. Não sabia quando, mas sabia que quando chegasse eu ia reconhecer. Em 2020, reconheci. Era a 14ª de fevereiro de 2020. Estava em Bari, no sul da Itália, para um encontro de guardiões franciscanos das províncias do Centro-Sul. Na noite do 15º, comecei a sentir dificuldade para respirar. Pensei em gripe. Fui ao banheiro, molhei o rosto, voltei para o quarto. Às 2 horas da manhã do 16º, acordei com uma pressão no peito que conhecia dos livros de medicina. Era uma pressão diferente de ansiedade. Era uma pressão que se irradiava para o braço esquerdo. Liguei para a recepção do hotel. Chamaram o SAMU. Infarto. Oclusão de 63% da artéria descendente anterior esquerda. Isso é o que o cardiopneumologista me explicou na manhã seguinte no Hospital Policlínico de Bari. Transportaram-me para a ala de cardiologia. Elevador, quarto andar, corredor à esquerda. Quarto número 7 de isolamento cardiovascular. Quarto andar, corredor à esquerda. Quarto de isolamento. Sentei na cama do hospital. O breviário estava na mochila que o frade que me acompanhava havia trazido. Peguei no breviário. O envelope ainda estava lá dentro, ao lado da fotocópia da página 49. E soube. Com a mesma certeza calma de sempre, mas desta vez urgente como um dado de temperatura que finalmente se estabiliza. Era agora. Minhas mãos não tremiam ao abrir o envelope. Tinha passado muito pela minha mão naqueles 4 anos e 2 meses. Medições, fotografias, consultas de arquivo, a página do diário, o encontro no corredor do San Gerardo que de repente fazia sentido completo. Abri o papel com a calma de quem já sabe que o resultado vai confirmar a hipótese. O papel tinha 4 linhas. Frei Tomás, quando você abrir isto, estará num hospital que não é em Assis nem em Monza. No quarto andar. Não vai ser a primeira vez que nos encontramos. O médico que vai cuidar de você se chama Lorenzo, ou alguém que começa por L. Você vai ficar bem. Vai contar tudo no dia em que eu for declarado santo. Nesse dia, você vai saber que é hora. Com carinho, Carlo. Dobrei o papel. Segurei-o com as 2 mãos por um tempo que não sei medir. Depois bateram na porta do quarto. Era o médico que vinha explicar o plano de tratamento. Ele se apresentou. Bom dia, Frei Tomás. Sou o Dr. Luca Ferrante, responsável pela sua evolução aqui na cardiologia. Luca. Começa com L. Não caí de joelhos porque estava numa cama de hospital, com um catéter no braço, mas por dentro, algo que tinha-se mantido rígido, por física, por ceticismo,
por anos de medir e duvidar e exigir dado antes de aceitar, esse algo cedeu de uma vez, como quando uma estrutura atinge o ponto de ruptura calculado e simplesmente para de resistir. Chorei. Pela primeira vez em 40 anos, desde a morte da minha mãe, chorei de um modo que não tinha controlo. O médico ferrante ficou parado na porta, sem saber o que fazer com um frade franciscano de 61 anos, chorando numa cama de hospital no 4º andar do Policlínico de Bari. "Está com dor?" ele perguntou, preocupado. "Não", eu disse. "Estou com alívio." Carlo havia escrito aquelas 4 linhas em algum momento entre setembro e outubro de 2006. Havia deixado o envelope em Santa Maria dos Anjos, numa noite que eu nunca vou poder identificar, porque não há registro de quando entrou na capelinha. O envelope estava lá, tinha meu nome, e continha informação que Carlo não poderia ter obtido por nenhum mecanismo racional. Um hospital que não era em Assis, nem em Monza, o 4º andar, um médico cujo nome começa por L, e a data de abertura vinculada a um evento futuro, que em 2014 ainda não estava decidido. A canonização, que ocorreu apenas em 7 de setembro de 2025. O corpo do Carlo foi examinado em 2019, durante a exumação para o processo de canonização. Encontraram-no íntegro, após 12 anos e meio. Os especialistas médicos do Vaticano documentaram o estado de conservação como fora dos parâmetros esperados para decomposição natural. Os dados foram publicados no relatório oficial do processo, disponível no arquivo da Congregação para as Causas dos Santos. 36,2 graus centígrados. 34,9 graus com o segundo termômetro, 35,8 registado pelo sensor de Silvano, e o corpo íntegro 12 anos depois, e o papel com 4 linhas, e o nome do médico que começa por L, e o 4º andar. Cada dado sozinho tem uma explicação possível, por mais improvável que seja. Juntos, a probabilidade estatística de coincidência aleatória é menor do que eu consigo calcular com honestidade intelectual. Voltei a Assis em março de 2020, depois de 3 semanas no Policlínico de Bari e mais 2 de repouso em Milão. Matteo Colasanti havia se aposentado da fraternidade 2 anos antes, mas Silvano Grassi ainda era o técnico de manutenção da Basílica. Encontrei-o num dia de chuva na entrada lateral, com o mesmo laptop que usava para o datalogger. "Silvano", eu disse, "você ainda tem os registros de 2014? Ele me olhou. "Tenho tudo desde 2011. Nunca apaguei. Achei que um dia alguém ia precisar." Sentamos num banco da Basílica, com o arquivo aberto no laptop, durante 2 horas. Aquela tarde, comparámos os dados do datalogger de Silvano com o meu bloco de anotações de 6 anos de noites no túmulo de Carlo. Identificámos 42 episódios de temperatura anómala. 42, em 6 anos, com uma frequência média de 7 por ano, sem padrão de sazonalidade, sem correlação com temperatura exterior, sem correlação com o número de peregrinos durante o dia anterior. Silvano ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "O que fazemos com isso?" Eu disse: "Guardamos e esperamos o momento certo." O momento certo chegou em 7 de setembro de 2025. Naquele dia, numa manhã de Roma com luz de setembro que entra oblíqua sobre a Praça de São Pedro, o Papa Leão XIV proclamou Carlo Acutis santo. Eu estava lá. Tinha viajado de trem na noite anterior, com o meu breviário de couro, o papel de Carlo dobrado dentro e 42 registros de temperatura impressos em 12 páginas. Quando o Papa pronunciou as palavras da canonização, às 10 horas e 22 minutos da manhã, eu soube que Carlo havia escrito aquela frase no papel com precisão. "Vai contar tudo no dia em que eu for declarado santo. Nesse dia, você vai saber que é hora." Era hora. Voltei para Assis naquele dia à tarde. Sentei diante do túmulo, que agora ficava numa câmara de vidro nova, mais ampla, com iluminação fria que tornava tudo muito mais científico e muito menos íntimo do que eu gostava. Peguei o bloco de anotações. Escrevi: 7 de setembro de 2025. É hora. Há 3 coisas que posso afirmar com base nos dados que coletei durante 23 anos como guardião noturno da Basílica de Santa Maria dos Anjos. Primeira, a temperatura anómala sobre o túmulo de Carlo Acutis é um fenómeno mensurável, repetível
e documentado por pelo menos 2 instrumentos calibrados independentemente e por um sistema de data logger contínuo, sem explicação consistente com os princípios de condução e convecção térmica que aprendi na física aplicada. Segunda, o envelope que encontrei em 23 de maio de 2014 continha informação específica e verificável sobre eventos que ocorreram entre 4 e 6 anos depois da data em que foi depositado na capelinha, incluindo a localização do hospital, o andar, a categoria do médico e uma referência à canonização, que à época não estava sequer em fase avançada de processo. Terceira, a figura que observei no interior da câmara fechada às 2 horas e 58 minutos da madrugada de 22 de abril de 2014 não teve explicação humana possível, e os instrumentos de temperatura registraram dados compatíveis com presença de um corpo humano vivo durante o período de observação. Não estou pedindo que você acredite em mim. Sou frade franciscano com formação em física aplicada e 23 anos de medições documentadas. Acredito em dados. Os dados estão nos arquivos da Fraternidade, no sistema de data logger de Silvano Grassi, no meu bloco de anotações e numa fotocópia da página 49 do Diário de Carlo, depositada no Arquivo Geral da Ordem em Roma. O que eu sei é o que Carlo sabia, que existem realidades que ultrapassam os instrumentos que usamos para medi-las, mas que deixam rastros que podem ser medidos, se alguém tiver paciência suficiente para ficar acordado às 3 da manhã com um termómetro testo e um bloco de notas, e 20 anos de persistência. Carlo disse uma vez: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele foi original até ao fim. Original na maneira de viver, de documentar, de deixar rastros. Quando eu passo agora pelas galerias de Santa Maria dos Anjos, nas madrugadas em que ainda ajudo nos turnos, menos por obrigação e mais por hábito, olho para aquela câmara de vidro e penso na temperatura. 36,2. Temperatura de um corpo vivo. Carlo Acutis morreu com 15 anos e uma leucemia M3. Mas o que eu medi durante 23 noites em Assis não tem a temperatura de uma morte. Tem a temperatura de uma presença. E presença é o que ele sempre foi. O menino que documentou 163 milagres eucarísticos não estava colecionando histórias. Estava deixando um mapa. Para quem tivesse olhos de cientista suficientes para medir o que não devia existir e coragem suficiente para anotar os dados, mesmo quando os dados apontavam para fora de qualquer explicação conhecida. Fui à canonização com 12 páginas de medições no bolso. Voltei com a certeza que não precisava de mais nenhuma. Em 23 anos de noites ao lado do túmulo de Carlo Acutis, aprendi uma única coisa que a física não ensina. Que às vezes o dado mais importante não é o que o instrumento marca. É o dado de que o instrumento não deveria ter nada para marcar. E marcou assim mesmo. 36,2 graus centígrados. Numa câmara fechada. Às 3 horas da manhã. Isso não deveria existir. Mas existiu. Existe. E eu tenho os números. Se este testemunho tocou algo em você, se algo nesta história fez com que você parasse e ficasse até ao final, peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Não por mim, mas porque Carlo Acutis passou a vida documentando o que a maioria das pessoas não tem paciência de registar. A menor coisa que posso fazer é continuar o trabalho dele. E você também pode, compartilhando. As pegadas do céu estão em toda a parte. Basta saber olhar.